Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço, onde nós vamos debater assuntos de muita relevância no direito previdenciário. Nós esperamos que essa mensagem, que esse debate chegue até você que tem um problema, né, e gostaria de receber maiores informações sobre direito previdenciário, e também ao colega advogado que gostaria de dividir experiências aqui conosco. Eu vou me apresentar, eu sou Heloísa Helena Silva Puncotti, sou formada em Direito desde 1997 pela Uni Toledo, atuo na área previdenciária desde 1998, sou mestre em Direito pelo Univem, sou advogada previdenciarista. Atualmente eu tenho cursado um programa de doutoramento, né, na Universidade Estadual do Norte do Paraná. Sou professora de Direito da Seguridade Social em vários cursos de pós-graduação, como, por exemplo, ProJuris, Unimar, Univem, EBRAD, e também sou diretora científica para assuntos relacionados a direito previdenciário e a temática LGBTQIAP+, no Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV. Hoje, e nos próximos encontros, eu vou estar acompanhada da minha querida amiga, também advogada, Larissa Françoso. Larissa, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para os nossos espectadores. Olá, bom dia, né? Aqui tá cedo enquanto nós estamos falando. E é uma alegria compartilhar conhecimento novamente com a Elo. Tive a oportunidade de conhecê-la também no mestrado, no Univem. E eu digo que o mundo precisa conhecer a Elo. Então, é muito legal esse novo projeto que você fez, Elo. Como eu disse, né, vou me apresentar. Eu sou advogada desde 2015, atuo na área previdenciária. Também fiz mestrado no Univem e me formei pela Toledo em Prudente. Hoje eu dou aulas de processo civil na Faculdade de Oswaldo Cruz, na Regis, e sou apaixonada pelo direito previdenciário. Eu falo que é um jogo que todos os brasileiros praticamente é obrigado a jogar. Infelizmente, as regras não são poucos explicadas. Então, o conhecimento acessível é de fundamental assim para todos nós. Então, eu queria esse projeto, a Larissa vai estar sempre do meu lado, e eu acho interessante que a sua contribuição, Larissa, porque eu acho que você e a sua sócia, né, aí do Sterza, Françoso Sterza, vocês são nomes que estão despontando muito rapidamente. A Larissa além de uma competentíssima advogada do direito previdenciário, ela é uma excelente empreendedora, né? Então, por isso, eu acho que esse espaço vai ser muito bom para que a gente possa trazer conhecimento para os segurados da Previdência Social, para os colegas também, e, quem sabe, abrir espaço para parcerias, né? Como todo escritório faz, e a gente talvez possa disseminar conhecimento aqui, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a escolha da temática, Larissa. Vamos falar um pouquinho por que a gente escolheu a temática da reabertura de tarefa, né? Como que isso pode ajudar a solucionar alguns problemas, porque existe uma mítica, né, de que para atuar no direito previdenciário qualquer um faz, qualquer um pode conseguir fazer um pedido, não precisa de advogado, né? Mas isso tem um efeito ruim para o segurado, né? Então, muitas vezes, ainda que o pedido tenha sido deferido, muitas vezes não é o melhor, não aconteceu o melhor, não é o melhor benefício. Alguns erros foram cometidos e às vezes nem foram percebidos pelos próprios segurados. Então, vamos trazer aí uma introduçãozinha. O que você tem, o que a gente podia falar para quem está nos vendo e nos ouvindo nesse momento sobre a temática da reabertura de tarefa? Eu acredito que reabrir a tarefa é de fundamental importância, porque quando nós vamos para a esfera judicial, a gente leva esse processo administrativo, se ele contém erros ali em questões das provas anexadas ou do que foi alegado, dificilmente eu vou conseguir corrigir isso dentro do processo judicial. Por quê?
por conta do interesse de agir, muitas vezes porque não tem o valor da causa para que eu possa postular na justiça comum e eu sou obrigada a ir para o juizado. E, consequentemente, todas essas provas que foram produzidas elas serão novamente reanalisadas na fase judicial. Consequentemente, precisa que um processo administrativo seja bem feito. Por isso a importância do advogado especialista em direito previdenciário, porque no atendimento é selecionado quais provas vão ao processo administrativo, o porquê vão, inclusive na própria perícia, que é um ato muito simples que o segurado faz, mas que dependendo do documento que ele leve já fere essa qualidade de segurado, e a gente não consegue depois reverter de fato no judicial. Então, não é só um processo muito simples ou que eu levo qualquer documento para o INSS. Tudo tem um porquê e um grande significado. Eu vejo assim também que é muito diferente quando o segurado vai sozinho e quando ele já contrata um advogado na fase inicial, porque, por exemplo, muitas vezes ele não sabe reconhecer se o documento que ele está levando para o INSS é um documento que foi confeccionado, que ele está preenchido direito. Às vezes tem falha de preenchimento, isso fica muito evidente quando o segurado vai pedir um benefício, um reconhecimento de um tempo especial, e aí o PPP não está bem preenchido, tem espaço em branco, não tem assinatura de responsável técnico, ou tem períodos equivocados, não traz todos os elementos, principalmente ali na parte de descrição das atividades que aquela pessoa desempenha. No caso dos agentes biológicos, muitas vezes eles não trazem como se dá o contato com o agente agressor. Então, tem muita coisa que muitas vezes o segurado não tem como reconhecer isso, só mesmo. E também é bom dizer, né? Ressalvados aqui qualquer discriminação com relação aos colegas das outras áreas, mas muitas vezes um colega que não atua no direito previdenciário não consegue também identificar esses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença no momento da apreciação do processo administrativo, né, doutora Larissa? Por exemplo, se o segurado ele apresenta um pedido sozinho para o INSS, né? O servidor que vai analisar, se ele nota que existe algum defeito no documento, um espaço em branco, de acordo com a norma do próprio INSS, ele deveria abrir uma exigência e pedir a correção do documento. Ou estou enganada? Não, exatamente isso que o servidor deveria fazer e infelizmente não faz, né? A gente sabe. Eles indeferem o pedido, né? Exatamente. E eu já tive, para não falar que eu nunca tive, eu tive um caso só em que eles fizeram exigência, mas não era nem para correção do formulário de PPP. Foi para anexar outros documentos, sendo que o PPP estava errado ali. Ele só pediu para anexar os comprovantes, os olerites, para comprovar que a pessoa recebia os adicionais. O PPP passou em branco ali. Essa pessoa procurou a gente durante o decorrer do processo, né? Então a gente identificou rápido, pediu as correções, mas é exatamente esse fato do servidor não alertar o cidadão que também a gente pode pedir essa reabertura de processo, que dá essa possibilidade. E a gente verifica também que muitas vezes alguns servidores, ao invés de orientar corretamente para que aquele segurado tenha o direito ao melhor benefício, com o melhor valor possível, muitas vezes, quando tem tempo excedente, ele fala assim, escreve aqui que você está abrindo mão desse período aqui, porque, afinal de contas, é pouquinho e tal, mas muitas vezes esse período, somado com aquele excedente, pode render um valor de benefício maior, né, dependendo da forma de cálculo eleita, né? E hoje, por exemplo, que eu vejo muito para enfermeiro, para médico, não compensa a aposentadoria especial se aquele profissional pretende continuar trabalhando, né? Então, ali, muitas vezes, o servidor não leva isso em consideração.
né? E o pedido pode ser feito de maneira equivocada, o que um profissional pode depois vir a corrigir, reabrindo essa tarefa, identificando pontos de erro, né, pontos críticos, e fazendo ali, recuperando a DER, né, que é mais interessante, porque você volta, os efeitos financeiros voltam à data em que você apresentou o pedido para o INSS, né, doutora Larissa? Exatamente, excelente colocação. Só acrescentar um detalhe que é importante, de realmente procurar um profissional, porque às vezes a coisa de 2, 3 meses a pessoa já teria um benefício melhor ainda, uma renda melhor, e aí fica muito difícil a gente conseguir salvar nesse caso. Então, tem, né, Larissa? Tem casos de problema documental, mas também tem ali reafirmação de DER, que pode ocorrer exatamente. todo, né? Então, é muito bacana essa pré-análise, essa conversa toda de selecionar documento, do que levar à agência do INSS. Muito. Nem sempre reabrir compensa, né? Nem sempre reabrir compensa, exatamente. Às vezes, o indeferimento, né, com o tempo que foi do indeferimento até a data em que essa pessoa nos procura, ela já atingiu ali um benefício melhor e, portanto, não vale a pena essa reabertura. Mas a necessidade de analisar cada caso. Agora aqui a gente teve um caso em que reconheceu os agentes biológicos na reabertura de processo, só que essa pessoa ficou 3 anos recebendo um benefício de forma errônea e possivelmente a gente vai ingressar aí com um pedido agora de dano moral, que a reabertura de processo também possibilita isso, o dano moral previdenciário. A gente tem uma dificuldade muito grande, né, doutora Larissa, com relação ao dano moral na esfera previdenciária, mas quando a gente percebe que foi um erro, né, de análise, ocasionou diminuição de renda, porque a gente pensa muito no direito previdenciário como um direito social, né, mas a gente não pensa do ponto de vista patrimonial. E do ponto de vista patrimonial, existe ali uma diminuição de patrimônio, né, até mesmo um impedimento de patrimônio, o governo toma o seu patrimônio durante determinado tempo. No caso dos benefícios por incapacidade, que é muito comum pegar erro de análise de perito em benefício de incapacidade, você pode até fazer com que o problema de saúde agrave, né? Muita gente tem agravamento nesses períodos todos, então é muito importante. Exatamente. A tarefa é um instrumento útil quando o segurado se depara com o indeferimento do pedido que ele foi fazer sozinho, ou até mesmo acompanhado de um advogado que não fosse especialista na área, né? E também é um instrumento importante quando você tem o deferimento de um pedido, mas você tem a sensação de que aquilo que você acreditou que era o seu direito não foi observado, né? Normalmente, o segurado tem essa sensação, não é? Aquele sentimento assim, poxa, eu achei que eu fosse receber um valor melhor, porque eu pagava X, porque eu contribuí exposto a ruído, porque eu tive uma diminuição na minha audição. Tem tanta coisa que a gente tem que observar, né, doutora Larissa, e que muitas vezes passa batido, né? E assim, acho que fica legal também a gente esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo sobre a decadência. E trocando em miúdos, assim, para falar para as pessoas leigas, que até quanto tempo eu posso reabrir uma tarefa? Até quanto tempo depois? Até 10 anos da data da concessão do benefício, a gente consegue reaver esse processo administrativo, né? Se for indeferido, 10 anos ali da data da entrada. Então, a decadência é algo importante da gente sempre estar observando, porque infelizmente a gente verifica aí, principalmente agora com a revisão da vida toda, que é muita gente procurando, o quanto a decadência retira direitos, né? O quanto a gente não pode mais ajudar este segurado dentro dessa revisão. Porque a maioria, no caso da revisão da vida toda, a maioria das pessoas já perdeu o direito, né?
uma outra quantidade de pessoas ainda mantém, especialmente se ela fez um pedido de revisão administrativo, né, lá atrás, porque o pedido de reabertura de tarefa, os pedidos de revisão, eles também têm o condão, né, eles têm esse poder de fazer com que o período de decadência seja mitigado, não é isso? A gente vai prolongando os efeitos, né, jurídicos, né, prolongando aquele prazo decadencial, porque ele volta a contar, né, a partir da notícia para aquelas pessoas que já pediram reabertura de tarefa ou para aquelas pessoas que pediram uma revisão administrativa, né, ele passa a contar ali da data do indeferimento administrativo, né? Exatamente. Então, a importância de, na dúvida, procure um profissional para que ele possa refazer os cálculos, né? E até indicar a viabilidade dessa reabertura, desse processo, dessa análise. Tem coisa também que não compensa ou análises que foram feitas corretamente. O professor João Badari costuma falar que de cada 10 processos que o INSS analisa, e veja só, 10 processos procedentes, né? 10 pedidos de procedência, cada 10, 6 contém erros que podem aí gerar um aumento no benefício. Então, isso é importante que o segurado saiba, né? Erro de cálculo, prestador de serviço, que não é o responsável tributário pelo recolhimento das contribuições sociais, que estão tendo o indeferimento por conta de que o tomador fez o recolhimento extemporâneo, por exemplo. O MEI que não teve contribuição, o INSS não valida automaticamente contribuição de MEI, precisa de documentação própria. O MEI, eu cansei de receber cliente MEI com idade para aposentadoria por idade, com carência e com pedido de indeferimento, porque não juntou toda a documentação que deveria juntar, não pediu a validação das contribuições, né? Porque são programas que são destinados, são programas de inclusão previdenciária que são destinados a um grupo muito específico de contribuinte de baixa renda, e esses contribuintes, eles têm documentação diferente, eles têm tratamento diferente, né? E tudo isso precisa ser examinado com critério, né, doutora Larissa? Mas também eu acho que agora que nós temos um problema muito sério no governo federal, que é o calote nos precatórios, né? Tem a PEC do calote dos precatórios, a reabertura de tarefa também passa a ser um momento interessante até para receber os valores dos atrasados, não é? Exatamente. Muito diferente o sistema de precatórios do sistema do administrativo, né? O administrativo, quando concede no mês seguinte, independente do valor, a verba vai estar lá e é possível realizar esse pagamento, né? Fazer o saque. Já o precatório, a gente precisa inscrever a pessoa, né, no sistema para que ela possa possivelmente receber no próximo ano, lembrando da limitação que agora a PEC colocou, né? Então, não é o valor mais completo como era antes. O que eu tenho visto, infelizmente, é que o precatório demora tanto a ser pago que a maioria dos clientes está negociando esses valores com a empresa, também acabam recebendo 40% daquilo que tem direito, né? E se o advogado especialista tivesse levando isso para o CRPS, né? Especialmente aquele advogado que conhece o entendimento do Conselho de Recursos da Previdência Social e sabe que vai ter provimento ali, né, naquele órgão, o cliente vai receber junto com a primeira mensalidade reajustada ou o primeiro pagamento do benefício, ele já recebe o atrasado todo, né, com juros também, porque o INSS tem um prazo para analisar esses documentos, para analisar esses pedidos. Só que o INSS está enfrentando um problema muito sério, que é a fila enorme para análise, né? Então, houve a celebração de um acordo, STF, CNJ e INSS,
em que houve o compromisso, né, de fazer esses exames em um determinado prazo. E toda vez que esse prazo é extrapolado, o INSS tem que pagar com juros e com correção monetária, né? Então, só que paga de uma vez, não tem limitação, a mesma limitação que a PEC do precatório impôs, né? Não tem que esperar inscrever no exercício posterior. Então, assim, sempre melhor hoje a via administrativa, né? Inclusive, e poucos advogados têm o costume de atuar no Conselho de Recursos porque eles estão acostumados com a via judicial. Só que a via judicial hoje, ela está tão demorada ou mais demorada que o Conselho de Recurso, tem a limitação do pagamento, a demora no pagamento das verbas atrasadas, né? Então, tudo isso fica muito bem solucionado no administrativo, não é, doutora Larissa? Exatamente. O administrativo é muito mais rápido, mais vantajoso, e algumas situações do administrativo eles já estão adiante do judiciário, até mesmo antes da pandemia. Por exemplo, a possibilidade de videoconferência para que a gente possa, né, fazer a sustentação oral ali, como a gente faz no judicial. Antes da pandemia, no judicial não era tão não era tão possibilitado a gente fazer isso por videoconferência. Já no INSS, desde quando eu comecei a atuar, em 2011, eu já fazia as sustentações orais. E aí o pagamento vem muito mais fácil, a gente consegue mostrar para o relator o que está acontecendo nessa situação. Quando ele defere a implantação, o pagamento, o segurado já vai realmente sentir o efeito financeiro, né? Porque quando ele procura o advogado, sempre são duas perguntas. Vai demorar? Quando que eu vou me aposentar e qual é o valor que eu vou receber? Ele dificilmente quer saber qual é a via que eu vou optar. Porém, quando feita essa opção da maneira correta, é quando o segurado fica de fato feliz e sente que foi feito um bom negócio ali para ele, né? E também, doutora Larissa, a gente tem uma proximidade, né? Eu conheço o seu trabalho, você conhece o meu trabalho, mas não é todo profissional que atende o cliente da forma como a gente faz. Que eu acho que isso aí também tem a ver com o fato de você buscar ou não um especialista na área. Que é o seguinte, no momento que você toma contato com o cliente, você tem que fazer muitas perguntas, saber muito sobre a forma como que o trabalho foi realizado, qual é o tipo de segurado, porque a lei vai dar um tratamento diferente, se ele teve exposto a agente especial ou não, se era professor ou não, se era segurado especial, qual era o grupo familiar, qual era a renda, é tanta coisa, né? Se o CNIS dele reflete todos os contratos que estão na carteira de trabalho, todas aquelas implicações das empregadas domésticas, se já promoveu alguma ação trabalhista, se esse período trabalhista está no CNIS. Isso é feito, gente, é trabalho de formiguinha, viu? Até programa de cálculo é feito assim, mês a mês o valor. Então, quando o cliente procura um profissional e ele não sai da consulta que ele fez com aquele profissional, com pelo menos uma análise e com valores aproximados que ele tem direito a receber, ele foi mal atendido. Não é verdade, doutora Larissa? Exatamente. Concordo totalmente. Porque, e outra coisa, é uma decisão para o resto da vida, né? É uma decisão que vai impactar a sobrevivência e o futuro das pessoas. Então, ele precisa ver que nesse ponto, não é a melhor solução você buscar por um caminho abreviado, você buscar, eu consegui, doutor, eu fui lá, estou recebendo faz tanto tempo. Tá, mas o que você pediu? Quanto que você contribuiu? Qual foi o valor que foi colocado ali? Será que você homologou aquela decisão trabalhista de anos atrás? Você tem 2 NITs? Gente, como tem gente com documento publicado? Sumiu contribuição aqui, não foi, porque quando não há contribuição e você não apresentou prova da contribuição, o INSS vai marcar ali o valor de um salário mínimo para você, para a média. Então, você vai sair de lá com valor menor de benefício. E tudo isso, um previdenciarista sabe, né, que isso tem que ser analisado. A gente não pode simplesmente aceitar o cálculo que foi entregue.
E se o segurado aceitou, ou se o advogado que não era especialista aceitou, isso ainda pode ser examinado por um profissional da área e ainda pode ser solucionado desde que não tenha ocorrido a decadência daquele pedido, né, doutora Larissa? Exatamente. A gente volta para a questão do melhor benefício, né? Onde cada um passa a ter direito ao que de fato ele contribuiu, ao que ele esteve exposto, ao que ele tem esse direito, não é um favor, é um direito, né? Então, o melhor benefício é isso, o que de melhor essa pessoa pode receber dentro de toda a vida contributiva, né, dele, né? Que ele contribuiu ali para o INSS. E aí vamos encontrar esse melhor benefício. E como a gente encontra o melhor benefício? Fazendo todas essas perguntas que você acabou de mencionar, fazendo o cálculo. Eu acho um absurdo, assim, algumas pessoas falarem, não, eu procurei um advogado com todo respeito, mas eu não faço ideia do valor da minha aposentadoria. Isso é muito triste, porque principalmente pós-reforma, há muitos caminhos, muitas possibilidades ali, e que a pessoa precisa estar ciente do valor da renda dela. Uma aposentadoria mais próxima significa um valor, uma aposentadoria em que eu vou esperar um pouco mais é um outro valor, e isso o segurado ele precisa estar ciente, né? Porque, como você disse, é algo para a vida. Não, a gente não vai resolver em 10 minutos, é a vida dele que está sendo ali resolvida e vai ser para sempre. Com certeza. E também tem outra, você promover, por exemplo, uma ação trabalhista, uma ação previdenciária, sem saber o valor aproximado que você tem direito, aí quando chega aquele benefício, ele não corresponde àquilo que você imaginava, aí você tem que pagar o advogado, né? Dependendo do benefício. Tem que Porque ele parar de trabalhar. muitas vezes tem que parar de trabalhar, muita gente não consegue trazer CTC. Eu tenho caso, por exemplo, de servidor público que foi exonerado por N razões, e muitas vezes nem foi por um problema disciplinar, às vezes tem órgãos que são extintos ocorre a exoneração, e aí ele esqueceu de trazer aquelas contribuições para o INSS para calcular seu benefício, está recebendo pouco, deveria ter recebido mais. Pessoa com deficiência, em que a deficiência não foi levada em consideração no momento do pedido. Tem um caso aqui que o cliente mais que dobrou o valor do benefício. Por quê? Porque foi feito um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição comum, né, comum, e ele deveria ter se aposentado na condição de pessoa com deficiência. Entendeu? Então, isso não foi levado em consideração. O cálculo para aposentadoria por tempo de contribuição é diferente, o tempo necessário para aposentadoria é diferente. Quando você está tratando uma pessoa com deficiência, o tempo é menor de acordo com o grau de deficiência, o cálculo é diferente depois da reforma. Então, tudo isso implica numa análise pormenorizada, né? E você veja bem, essa pessoa com deficiência que eu estou me referindo, foi pessoalmente de cadeira de roda pedir sua aposentadoria. Então, assim, o servidor, ele também trabalha sob pressão, sob meta, sob um monte, com um déficit, gente. Tem metade dos servidores que deveria ter para atender minimamente a população. Então, ele trabalha pressionado também. O que ele quer? Ele quer tirar aquela tarefa da frente dele, ele quer terminar aquilo e pegar outro processo, né? Porque ele trabalha sendo cobrado o tempo todo. Agora, e aí que está a grande diferença de você ter um profissional qualificado do seu lado ou não, e também de você procurar pessoalmente, assim, instruir com os melhores documentos. Eu vou trazer o caso para você, que apareceu aqui. Foi o seguinte, um segurado especial pediu aposentadoria por idade. Ele trouxe aqui para mim, foi até difícil de selecionar os documentos, porque sabe aquela caixona grande de resma de papel? Ele tinha 5. Nossa! E todos os documentos relativos àquela atividade de segurado especial. Acontece que o servidor, ele não tem tempo de analisar aquelas 5 caixas de documento. Então, o que eles disseram? Separa aí um documento por ano. E ele separou e fez o pedido. Acontece o seguinte, a área era dividida entre a ameação de uma mãe
e a parte, o quinhão dos irmãos, era um condomínio. E isso não foi devidamente explicado quando preencheu a autodeclaração do segurado especial. Então, o servidor bateu o olho na área total e falou: olha, esse não é um segurado especial, esse é um produtor, né? E indeferiu ali o pedido de aposentadoria por idade. Aí, olhando direitinho, verificamos que não, tem 3 núcleos familiares ali, no mínimo, né? E não dá para, e não tem como desconstituir o condomínio. Se tem um condomínio, a cada qual cabe 1/3 dessa área total, e esse 1/3 é inferior aos 4 módulos fiscais. Então, tudo isso precisa ser explicado. Quando o segurado vai sozinho no INSS, ele não faz uma petição inicial explicando, mostrando onde está a lei, né? Olha, esse artigo dessa lei está dizendo isso, né? Exatamente. Muitas vezes isso aí vai atrapalhar a análise, e até porque tem uma análise que o segurado, o servidor, ele tem minutos para analisar o seu pedido, né? Exatamente. Igual a aposentadoria, né? O reconhecimento de tempo especial, que são normas regulamentadoras, é basicamente tudo infralegal ainda, né? Então não existe nada igual um código de processo civil onde elas estão organizadas. O direito previdenciário é muito multidisciplinar. Tem muita legislação, tem portaria do INSS, tem todos os dias uma atualização e a gente precisa estar atenta a isso, que infelizmente o cidadão comum não consegue. Não, é impossível, é difícil até para nós, que todos os dias tem uma equipe ali toda trabalhando e se atualizando. Imagina para quem não tem o mínimo de contato, é muito mais difícil, realmente. E tem outra coisa que eu acho que é importante a gente falar. Sempre a justiça, né? Então, você está ali tentando administrativamente, você está fazendo o quê? Você está prolongando no tempo o prazo que você tem para dar entrada num pedido de revisão daquele benefício ou de concessão daquele benefício, e você também está resguardando, em último caso ainda, buscar a justiça. Por quê? Se você não tem prova suficiente, você vai lá e propõe uma ação judicial mal embasada, você também está sujeito depois aos efeitos da coisa julgada, né? Exatamente. Tem muitos juristas na área previdenciária fala da mitigação da coisa julgada em matéria previdenciária, mas a gente sabe, né, doutora Larissa, que no final das contas é muito difícil você conseguir passar essa tese, né? Exatamente. Eu tenho um caso muito triste aqui no escritório, porque a pessoa procurou um advogado para fazer um pedido de aposentadoria, reconheceu o tempo especial, e aí o INSS reconheceu grande parte desse período especial, mas ainda não dava o tempo suficiente para a aposentadoria. E aí esse advogado fez o pedido na via judicial, só que ele não sabia ler a decisão do INSS na via administrativa, porque não é também algo tão simples. A resposta do INSS, até as cartas de concessões após a reforma, elas mudaram 100%. Enfim, ele foi para a justiça e pediu para reconhecer o tempo especial que já havia sido reconhecido. Conclusão, não levou a prova necessária, perdeu o tempo inteiro e agora não tem o que fazer porque fez coisa julgada, era para ele estar aposentado muito bem e agora a gente olha o processo e fala o que fazer, porque tem a coisa julgada. Então, é algo que pode ser revisto? Nem sempre. E em situações muito específicas, né? Então, o cuidado com a via judicial também. E a via judicial, a gente só está atenta quando o processo administrativo é bem elaborado. Igual você começou a falar do PPP em branco, que tem todas essas dificuldades. Bateu no juizado que a gente não pode pedir uma perícia, um PPP desse, é pedir para perder uma demanda, porque o juiz não vai colaborar, ele vai dizer, não sou eu quem tenho que pedir a prova, não sou eu quem vou oficiar a empresa, não sou eu que vou fazer a perícia, se vira. E aí, você já juntou um documento todo errado, o que você vai fazer? Por exemplo, PPP com código GFIP 04 não tem o IEAN lançado no CNIS, mas olha, não tem porquê. Se o código GFIP 04 indica que houve a contribuição para o custeio da aposentadoria especial, né? Então, tem
todos esses detalhes que uma pessoa, o segurado não vê, o advogado que não é especialista não sabe que aquilo tem que estar ali, né? Eu estou com o PPP de um médico que não tem, que sempre exerceu a mesma profissão, e que tem um problema de data de exercício, sabe? A data que foi lançada no PPP não bate com a data que está na carteira de trabalho e nem a data que ele exerceu as atividades. Então, ele não viu, porque quem que vai pensar em ler? Você pede um documento, né? Especialmente um médico, um engenheiro, uma pessoa muito ocupada, né? Ela não tem esse tempo de ficar lendo. Ou também uma pessoa que não tem o estudo da norma administrativa. Às vezes uma pessoa tem doutorado, mas não sabe ler um documento técnico desse, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente deveria se atentar. Sempre buscar um especialista para verificar se o seu melhor benefício foi deferido, porque o melhor benefício, pessoal, ele é um direito de cada segurado do INSS e ele está, inclusive, previsto na IN 128, estava na IN 77, e veja bem, é muito comum também o segurado, quando ele não reúne os documentos necessários para a aposentadoria, especialmente aquele que trabalhava na lavoura, ele vai buscar o INSS e o servidor que quer fazer o trabalho o mais rápido possível, ele vai lá e concede um benefício, um BPC, um benefício de prestação continuada. Mas esse benefício não tem 13º, esse benefício não vai gerar pensão por morte. E aí, depois ocorre o falecimento, os dependentes buscam advogado e descobrem que não tem direito a nada. Só que se você for pensar bem, aquele segurado já teve direito de uma aposentadoria e esse melhor benefício não foi concedido no tempo correto, né? Então, isso também a gente consegue reverter, muitas vezes administrativamente, porque as provas, né, do exercício de atividade rural também, elas são muito diferentes do que a gente usa para provar o exercício de atividade urbana, por exemplo, né? Exatamente. Mas, enfim, acho que hoje a gente conseguiu fazer um fechamento legal, falar de utilidade, né, de reabertura de tarefa e também esclarecer os segurados, né, que pediram e têm a impressão que, poxa, eu acho que eu tinha direito demais, mas eu fiquei um pouco... Até porque nós temos, assim, estatísticas, né, e também a prática que indica, né, mesmo, o professor João Badari tem razão, cada 10 benefícios concedidos, 6 têm erro de análise, né? Infelizmente. Então, a necessidade de você buscar auxílio de um advogado especializado e pedir a reabertura da sua tarefa, né? E também é muito útil se você tiver aí que prolongar os efeitos da decadência para você, no futuro, vir a discutir, por exemplo, uma tese revisional como essa, da revisão da vida toda, né? Exatamente. Agradeço a participação, espero que seja um projeto duradouro e que a gente possa levar conhecimento para todos aqueles que buscam de alguma forma, independente se é um colega que está começando, um colega que tem uma dúvida, se é um segurado que está totalmente perdido, mas que o conhecimento chegue a todos, seja democrático o conhecimento. E vocês vão seguir redes sociais, Larissa, passa suas redes aí. É verdade, nos procurem lá. É @Françoso e Sterza. Que, na verdade, deixa eu confirmar meu Instagram, gente, porque como eu sou a pessoa que posta e não a pessoa que procura, eu não sei muito bem. Mas olha só, não sei meu próprio Instagram. @Françoso Sterza ADV. É o Instagram aqui do escritório. A gente posta bastante dicas. Tenta, né? Porque o volume de processo também é alto, igual ali da Elo, mas estamos sempre atuantes aí nas redes sociais. E o que vocês precisarem, estamos por aqui. As minhas redes sociais são @hpancote, que é a minha rede, né, onde eu posto as coisas relacionadas à minha atividade de professora, e do escritório @Advocacia Direito Público, para os colegas advogados que desejam efetuar alguma parceria ou até tirar alguma dúvida, assim a gente responde conforme o tempo, né, professora Larissa, porque tem tudo isso.
e o profissional @advocacia direito público. Eu estou aqui baseada no interior do estado de São Paulo, em Araçatuba. A doutora Larissa tem 2 sedes, né, doutora Larissa? Sim, uma em Oswaldo Cruz e a outra em Marília, ambas também aqui no interior de São Paulo. Isso. Esse vídeo, ele vai constar da rede social e também do YouTube, do escritório da professora Larissa e também do meu escritório. Esse canal, a gente pretende trazer aqui toda semana um assunto para discutir. Então, se vocês pudessem mandar as dúvidas de vocês nas nossas redes, eu vou deixar todas as redes linkadas aqui na descrição do vídeo. Seria muito interessante, porque daí também a gente pode criar um espaço legal de debates, né? A intenção é dividir conhecimento e também informar a população dos direitos, né? Já que hoje nós temos tanta facilidade de chegar até um número grande de pessoas, né? Dividir, difundir esse conhecimento, tanto para os colegas advogados que estão na área previdenciarista ou que não estão, né, e estão inseguros aí com relação a alguma dúvida, e também os segurados, né, porque quanto mais difícil se torna o direito previdenciário, mais erros são cometidos, né? Exatamente. Então é isso, gente. Hoje a gente vai ficando por aqui. E na próxima semana nós vamos vir de novo com um vídeo legal e dividir esse vídeo com as dúvidas de vocês. Então, por favor, não nos deixe na mão, tragam aí sua dúvida, que a gente vai utilizar para tema das nossas próximas discussões. Por hora, esse programa é gravado, mas a gente já está correndo atrás de fazer isso uma live, para que a interação seja uma interação mais orgânica e ali na hora do que a gente está falando, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima transmissão. Tchau, tchau.